Nesse domingo da ressurreição, nós vamos falar sobre o que ele é, ou seja, o dia em que a morte morreu. E apenas um versículo será usado, embora, obviamente, dentro do seu contexto. Trata-se de Atos capítulo 3, versículo 15. Eu peço que você abra a sua Bíblia ali. Atos capítulo 3, versículo 15. Atos 3,15 diz assim: Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Vou repetir. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Essa é a palavra de Deus. Deixa eu começar contando para você a história de John Harper. Não sei se você já ouviu falar dele alguma vez. Ele nasceu na Escócia em 1872, portanto não é nosso contemporâneo. Foi convertido aos 14 anos e a partir daquele momento ele começou a falar de Cristo. Quando ele tinha 17 anos, ele andava pelo seu vilarejo, pregando pelas ruas ali, e era o hábito dele constante fazer isso, pregar de Cristo nas ruas do lugar onde ele morava. Após uns 6 ou 7 anos fazendo isso, o reverendo E.A. Carter o tomou sob seus cuidados na missão batista pioneira em Londres, para que ele estudasse mais, e ele então teve tempo para se dedicar ainda mais àquilo que ele mais amava fazer, que era evangelizar. Então agora que ele podia se dedicar totalmente a isso, agora que ele tinha uma fonte de sustento, ele fazia ainda mais, ele evangelizava. Quando ele tinha 24 anos, em 1896, ele plantou uma igreja, com 25 membros iniciais. Quando ele a deixou 13 anos depois, ela tinha crescido para 500 membros. Durante esses anos, ele se casou, ficou viúvo. Antes de perder a esposa, porém, Deus o abençoou com uma linda menina, uma filha chamada Nana. A vida dele foi cheia de altos e baixos, no entanto. Ele quase morreu afogado várias vezes. Quando ele tinha 2 anos e meio, ele caiu num poço e ele foi ressuscitado pela mãe dele. Aos 26, ele foi levado ao mar por uma forte correnteza. Quase não sobreviveu. Aos 32, num navio avariado no Mediterrâneo, ele também quase encarou a morte novamente. Esses encontros, ou quase encontros com a morte, aumentaram nele o desejo de evangelizar. Fizeram com que ele tivesse uma visão ainda mais intensa da necessidade de compartilhar Cristo com as pessoas. Deixando a história dele um pouco de lado, deixa ela aí na estante da sua mente, o verso que nós lemos encontra-se no contexto da cura de um homem que era coxo e que foi curado quando Pedro e João se dirigiram ao templo na hora de oração. Ele estava ali, ele era pobre, ele não andava, e ele era colocado ali para pedir esmolas. Quando Pedro e João passaram, ele pediu alguma coisa a eles, porém, eles não tinham nada para dar. Ou eles tinham muito para dar. Pelo menos a resposta de Pedro foi: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, Nazaré, levanta e anda. O que aconteceu? Quando isso aconteceu, naturalmente chamou a atenção de muita gente. Eles estavam próximos ao Pórtico de Salomão, cujo nome é dado apenas mais por tradição. Não é possível ligar isso ao Templo de Salomão, que havia sido destruído muitos séculos antes. E ali uma pequena multidão se reunia, era um espaço considerável. Uma pequena multidão se reuniu para saber o que tinha acontecido, porque eles viram aquele sujeito andando com Pedro e João e reconheceram que era o sujeito que ficara anos e anos ali, à porta do templo, no caso, a porta chamada Formosa, onde ele pedia esmolas. Pedro, quando viu isso, se dirigiu ao povo e começou a pregar para ele. No verso 12 do nosso texto, ele diz: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão de olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Dali ele prega o evangelho àquelas pessoas. No meio dessa pregação, e antes do verso 19 e 20, aonde ele leva a decisão, lembre-se, toda apresentação do evangelho só é completa quando você leva a pessoa ao fato, à situação de que ela precisa se decidir.
Não é uma apresentação do Evangelho. Você faz, e mesmo que você mostre os fatos principais, se você não apresenta a necessidade daquela pessoa tomar uma decisão com relação àquilo, dela se posicionar, se você não a alertar para o fato de que ela já vai estar se posicionando, fale ou não qualquer coisa, você não completou a mensagem. Pedro faz isso no verso 19. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. E ele continua, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Antes de chegar nesse ponto, ele faz essa afirmação: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Eu tenho para você hoje apenas 3 afirmações rápidas nesse domingo de Páscoa. A primeira: ninguém mata o príncipe da vida. Ele é que vivifica seus assassinos. Vou repetir: ninguém mata o príncipe da vida. Ele é que vivifica os seus assassinos. A primeira frase de Pedro foi: vocês mataram o autor da vida. Palavra que pode ser traduzida, e é traduzida em outras versões, por príncipe. O principal com relação a isso. Aquele que dá a vida. No dizer do autor de Hebreus, ele é o autor e consumador da fé. No dizer de Pedro, ele é o autor da própria vida. No dizer do próprio Cristo, ele é a vida. E Pedro se volta para aquelas pessoas e, mais uma vez nessa mensagem, ele coloca o pecado deles bem diante deles. Não é a primeira vez que Pedro fez isso. Às vezes a apresentação do Evangelho vai ser contundente como a que está acontecendo aqui. Mas olha o contexto. Pedro faz parte daquele povo, Pedro viveu aquela situação junto com os discípulos e aquele povo, toda aquela situação do momento pascal. Algumas semanas antes. A paixão de Cristo, a prisão de Cristo, o julgamento indevido, inapropriado de Cristo, o sofrimento dele, sua crucificação, seu sepultamento, sua ressurreição. Ele foi testemunha de tudo isso, com todo aquele povo ali que estava em Jerusalém para a festa da Páscoa. A cidade, às vezes, multiplicava por 3 a sua população, às vezes até mais. Então ela estava muito cheia de judeus e até de gentios. E muitos tementes a Deus que eram gentios, não judeus, que apreciavam o judaísmo, e eles viam todos de longe, se acumulavam ali em Jerusalém e arredores. E durante esse período se deram todas essas coisas que Pedro e os demais apóstolos testemunharam juntos com os demais discípulos de Jesus. Ele viu o que o povo fez. Ele viu como o povo escolheu um assassino para ser libertado ao invés do autor da vida. E ele disse isso para eles. Verso 13, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Verso 14, vocês negaram o santo e o justo, 2 expressões que os judeus conheciam bem. O Messias era chamado de santo, como por exemplo no Salmo 16, 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele era chamado de justo, como em Isaías 53, 11. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E Pedro não está medindo palavras. Ele disse, vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Talvez você não precise ser tão contundente assim quando anuncia o Evangelho. Mas em algum grau você terá que ser contundente. Como eu disse, Pedro, dentro daquele contexto, podia ser bem contundente, porque ele está dentro daquele povo. E acompanhou tudo aquilo e viveu tudo aquilo com o povo. A mensagem do Evangelho em algum momento vai ser contundente. E talvez uma coisa que a gente precisa lembrar é que Jesus é o Senhor da vida. É o príncipe da vida, é o autor da vida. Ninguém o mata. Ele é que vivifica os seus assassinos. Essa é a grande mensagem de vida do Evangelho. Uma das crises que havia no tempo da Idade Média, pouco antes da Reforma Protestante, era justamente essa crise com relação à morte.
A morte representava um grande terror para aquelas pessoas. Bom, representa para todo mundo, mas naquele momento, então, ela se apresentava de uma forma terrível. Havia a peste negra, havia as outras doenças, havia principalmente, talvez a principal causa do temor, do terror, a falta de um evangelho que trouxesse consolação a seres mortais. A igreja tinha perdido essa mensagem. E uma das razões da reforma ter acontecido foi o fato de que o evangelho da vida foi redescoberto, foi trazido de volta. A morte não precisava ser esse inimigo tão assustador. Continua sendo um inimigo, mas agora sabemos que ela é um inimigo que só pode fazer uma única coisa com aqueles que servem a Cristo, com aqueles que creem em Cristo. É pegá-los aqui e deixá-los na presença dele. A morte não pode fazer mais nada. Sim, ela pode continuar nos aterrorizando. Os crentes que morrem no martírio não querem fazer isso. Eles não querem ir para a morte assim. É verdade que houve um tempo, logo no início, quando os principais líderes da igreja tiveram que falar com a crentes que se apresentavam para o martírio. Eles tinham perdido um pouco a noção das coisas. Então eles iam lá e diziam, eu sou cristão, me joga na arena. E tiveram que ser repreendidos pelos seus líderes. Mas esse era um grupo pequeno, na verdade. Cristãos não querem ser martirizados pelo martírio. Que nós tenhamos condições, coragem e graça de Deus sobretudo. Se isso for exigido de nós. Mas nenhum de nós deve procurar isso pura e simplesmente. Nossa pregação é a pregação da vida. O autor da vida foi morto, mas na verdade ninguém pode matá-lo. A expressão secar gelo. Outro dia eu perguntei para uma criança aqui. Você sabe o que significa secar gelo? Ficou me olhando estranho assim. Você pega uma pedra de gelo e tenta secar ela. É um serviço inútil. Não rende nada. E você não consegue nunca alcançar o seu objetivo. Esse é um serviço inútil. Matar o autor da vida. Você não pode matar aquele que tem vida em si mesmo. Ele mesmo sendo o autor da vida, sendo o príncipe da vida. Portanto, ninguém mata o príncipe da vida, ele é que vivifica os seus assassinos. Eu usei a palavra assassinos aqui porque foi o verbo que Pedro usou. Pediram que fosse, aliás, o substantivo, pediram que fosse solto um assassino. Só que Barrabás não era o único assassino ali naquela cena toda. Todos aqueles que gritaram crucificam. Só que isso se estende. De modo que o segundo ponto é, todos os que Jesus vivifica são culpados por sua morte, são seus assassinos. Esse é o segundo ponto. Todos os que Jesus vivifica são culpados por sua morte, são seus assassinos. A segunda frase de Pedro, depois de dizer, vocês mataram o autor da vida, é a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. O autor da vida não pode ficar retido pela morte. Além de tudo, ele é aprovado pelo Pai. E assim recebe ressurreição. E agora ele concede vida a todos os que ele quer conceder vida. E todos aqueles a quem ele vivifica são culpados por sua morte. Me lembro de assistir há muito tempo, muitos anos, ainda era solteiro, líder de mocidade, promovia a projeção de um filme na igreja. Chamava-se Desfiladeiro Shiokari. E naquele tempo, irmãos, promover um filme passando na TV não era como chegar aqui hoje, jogar ali, apertar um botão, porque está já na memória do computador e você projeta na tela, não. Você tinha que arrumar uma boa tela, você tinha que arrumar um projetor de 16 milímetros. Era um negócio grande desse tamanho, com 2 carretéis desse tamanho assim. Tomar cuidado ali, porque se embolasse qualquer coisa, logo queimava o filme. O filme era alugado de uma empresa evangélica, né? E tinha 2 rolos ainda por cima, então ainda tive que aprender como trocar aquilo, como fazer aquela troca, esse negócio todo. Alguém sugeriu assim, olha, o ideal é você ter 2 máquinas. Quê? Já é ruim arrumar uma, né? Conseguir uma, alugar uma, você ainda alugar 2. Né? Tem uma ideia, eu casei em 81, foi antes disso. Né? E naquele filme contava-se a história de um japonês que se convertia. E no Japão, ele pregava. Mas é interessante que antes dele começar a pregar, ele ouviu um pregador.
E esse pregador falava da morte de Jesus e de que Jesus foi morto por nossa causa, nosso pecado. Nós éramos culpados pela sua morte. E esse rapaz parou inicialmente diante daquele pregador. E como ele ficou parado ali, só tinha ele que tinha ficado parado, os outros todos passavam, o pregador apontou para ele e quase numa conversa pessoal disse: você sabe que você é culpado pela morte de Jesus? Ele disse: não, não sou. Se você não sabe isso, você não pode ser salvo. Se você não sabe isso, você não entendeu a mensagem. E ele foi embora, meio chateado com aquilo. Mas acabou que ele retornava até que ele se converteu. É difícil você virar para uma pessoa e dizer para ela: você é culpado da morte do Senhor Jesus. Principalmente quando hoje as pessoas pensam que Jesus morreu para ser uma espécie de exemplo. Mas não é uma crença de agora, não. Essas teses já vêm de algum tempo, mas você vai encontrá-las na cabeça das pessoas. Ele morreu para ser um exemplo. Ou ele morreu porque os opressores héteros e brancos da sua época, você pode ir por aí se quiser hoje, que alguém vai dizer que é isso mesmo. E que então ele foi morto por defender os pobres e oprimidos. Alguém pode dizer até que ele morreu pelos pecados da humanidade. Mas é muito difícil alguém dizer com alguma convicção: ele morreu pelos meus pecados. E, na verdade, é impossível alguém dizer com a propriedade necessária: ele morreu pelo meu pecado. Geralmente nós não vamos dizer: não, eu não tive nada, eu não estava nem lá. Como aquele personagem de desenho que tem na TV, né? Quando eu cheguei já estava assim. Não? É? Todos os que Jesus vivifica são culpados por sua morte. Nós estamos vivos hoje. Mas um dia nós levantamos a nossa mão contra ele, contra a cruz. Se estivéssemos aqui naquele dia, nós teríamos gritado: crucifica-o, a menos que ele nos tivesse chamado. E se ele nos tivesse chamado antes, talvez nós estivéssemos bem de longe olhando. Bem de longe. Porque a maioria fez isso. Algumas mulheres e uns poucos ficaram ali perto. Acho que a maioria de nós estaria nessa condição. Fugir. Ou dizer: crucifica-o. E quando Pilatos apresentasse Jesus ou Barrabás: solta-nos Barrabás. E a esse, o que eu faço com ele? Crucifica-o. Todos os que Jesus vivifica são culpados por sua morte, são seus assassinos. Irmão, nós somos assassinos. Nós matamos Jesus. Foi o nosso pecado que colocou Jesus na cruz. Foi o meu pecado que colocou Jesus na cruz. E se eu não reconheço isso, então eu acho que eu sou bom demais. Que eu não preciso da sua salvação. Eu só encontrei uma pessoa que disse: não, eu nunca pequei. E na verdade, nem fui eu que falei com ela. Eu estava aguardando na casa do pastor Ricardo Dena, que já está com o Senhor, fundador do Ministério Fiel, está em frente à casa dele, guardando com ele. E ele não perdia nenhuma oportunidade de evangelizar também. Então, quando passou um sujeito ali, ele deu um folheto e falou alguma coisa para ele sobre a necessidade do perdão dos pecados. Aquele senhor falou: eu não peco. Falou assim. Ele não parecia estar escarnecendo nem nada. Parecia: não, eu não peco, eu não cometo pecado. O pastor Ricardo disse: você peca sim, você precisa do Salvador. Não, eu não peco. E foi embora. Eu espero que ele tenha lido o folheto e percebido que o Espírito tenha mostrado para ele a sua situação. Todos os que Jesus verifica são culpados pela sua morte. São seus assassinos. Você vê que Jesus verifica os seus próprios assassinos. Aqueles que tiram vida, Jesus lhes dá vida, depois que eles vêm a ele e são transformados pelo poder do Evangelho. Último ponto: nós, mortos e assassinos, somos testemunhas da vida que ele dá. Ora, se ele tem que nos vivificar, é porque nós estávamos mortos. E a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a nossa situação. Que é outra que nós também não aceitamos com facilidade. Estamos mortos. Não, eu estou bem vivo. Você, para Deus, sem Cristo, você está morto em seus delitos e pecados. Não importa quão bom você acha que seja, dentro dos critérios humanos, não importa quão bem você desempenha as suas funções, quão responsável você seja, sem Cristo, todo ser humano está morto em delitos e pecados.
E além disso, como vimos, somos assassinos de Cristo. Nós, mortos e assassinos, porém, somos vivificados, somos perdoados do nosso pecado, libertos do nosso pecado e ainda somos testemunhas da vida que Ele dá. Esse é o terceiro ponto. Nós, mortos e assassinos, somos testemunhas da vida que Ele dá. Pedro diz, sua última afirmação, do que nós somos testemunhas. E o mais provável aqui é que ele esteja se referindo a tudo que envolveu a morte e a ressurreição de Cristo. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, todos esses eventos em torno disso, do que nós somos testemunhas. Nós que éramos mortos, vivificados, nós que éramos assassinos, perdoados e libertos, nós somos testemunhas da vida que Ele dá. Você não fica maravilhado pelo fato de que Cristo nos usa? Mas talvez você deve pensar duas vezes antes de ficar maravilhado. Já tentou testemunhar para um familiar seu? Não parece ser o grupo mais difícil para quem a gente testemunha? Eles conhecem a gente. É tão bom testemunhar quando você não conhece a pessoa, não é? Ela deve achar esse cara aí, deve ser muito crente. Esse aí deve orar sempre, ler a Bíblia sempre. É quase tão bom quando você pregar numa igreja onde eles não te conhecem. Você vai para lá, prega, pastor, que bênção, pastor, volta de novo. Eu sempre fico pensando, será que lá na igreja tem alguém pensando? Tomara que ele fique mais uns 3 domingos fora, pregando. Eu me lembro do pastor Russell Shedd, saudoso Russell Shedd, uma vez falando numa conferência que eu estava presente, ele perguntou assim, era uma conferência de pastor, ele disse, se você, meu irmão pastor, fosse sequestrado, e os sequestradores pedissem um resgate à sua igreja, você acha que eles pagariam? Quanto eles estariam dispostos a pagar para ter você de volta? Em algumas situações, talvez eles dissessem, nós te damos mais para você ficar com ele aí. Fica. Quando nós somos conhecidos, é mais difícil. Nossos parentes nos conhecem os nossos defeitos, às vezes em que nós perdemos a cabeça, às vezes em que nós não agimos como crentes. Uma das razões porque gostamos de congregacionalmente fazer aquele momento, ter aquele momento de oração, de confissão de pecados. Quando muitas vezes confessamos diante do Senhor, às vezes em que não somos pacientes com aqueles que estão mais próximos de nós. Eles conhecem as nossas falhas. Você não tem como fingir para eles. É por isso que muitos de nós somos tímidos para falar com aqueles que estão próximos de nós. Talvez nós não estejamos realmente sendo zelosos com a vida de santidade diante de Deus, o que nos vai causar problemas. Fica mais fácil você pregar para aquela pessoa que não te conhece, que vai pelo menos dar para você o benefício da dúvida. No entanto, o ponto é aqui que nós, mortos e assassinos, fomos escolhidos como testemunhas do próprio Cristo. Pedro que disse para ele, Senhor, de maneira nenhuma isso vai te acontecer, e a quem Jesus teve que dizer, para trás, Satanás. Tiago e João, Senhor, queres que façamos descer fogo do céu contra essa cidade aí, como Elias fez? Olha só que turma. Testemunhas. Tomé que tinha dito, não acredito não. Quem que falou isso? Umas mulheres aí disseram que viram. Mulher, você vai acreditar em mulher? Eu tenho que botar o dedo lá, na ferida dele. Se eu não colocar... Aí quando Jesus aparece... Senhor, meu Deus meu. Porque você me viu, você creu. É esse grupo. Devíamos ficar realmente espantados, assustados, além de maravilhados, pelo fato de que Cristo nos escolheu para testemunhar. Porque nós apresentamos isso a Deus como desculpa para não evangelizar, como se fosse uma grande coisa. Senhor, eu não, Senhor, eu sou muito imperfeito. Quer dizer, basta você dizer que é imperfeito. Tá? Não precisa dizer que é muito imperfeito. Imperfeito é imperfeito. Não, Senhor, tem muitas falhas, e a gente fica igual Moisés. Lembra de Moisés? Moisés, lá no lugar onde estava vendo a sarça, Senhor, eu não sei falar direito. Senhor, mas ele vai falar isso, eu não vou saber responder. Ele vai pedir aquilo, eu também não vou saber dar. Senhor,
manda outro, Senhor. Aí o Senhor disse, eu vou mandar outro, mas você vai. É maravilhoso que Deus escolha pecadores. É por isso que um puritano usou aquela expressão, eu preguei como moribundo, falando a moribundos, ou seja, como alguém que está morrendo, falando a pessoas que estão morrendo. Porque esse é o nosso quadro, irmão. Você não espere ser perfeito, não vai acontecer enquanto você tiver que pregar o Evangelho. Não espere saber tudo de teologia e toda a doutrina. Olha como aquele rapaz que tinha sido curado da sua cegueira, ele diz, olha, se ele é profeta, se não é, se é pecador como você, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu estava nessa situação e agora estou naquela por causa dele. Eu era cego, agora vejo. Eu era perdido, agora estou salvo. Não tente fingir, não tente melhorar a sua aparência, não vai conseguir fazer isso. Busque ser zeloso na santidade. Busque ser um servo, uma serva do Senhor. O melhor jeito de você buscar essas coisas é servindo as pessoas que estão ao seu redor, principalmente no ambiente da igreja. Não tente melhorar a situação. Quando eu tiver uma vida cristã um pouco mais, quando eu estiver lendo os estudos da escola dominical, quando eu estiver lendo a Bíblia diariamente, olha só, eu não vou nem perguntar aqui quantos leem a Bíblia diariamente. Porque às vezes até eu falho nisso. Nós vamos esperar isso acontecer, essas coisas acontecerem, para agora eu vou pregar o Evangelho. O Evangelho para de ser pregado. Lembre-se, você era morto, você era assassino. Você foi vivificado, foi perdoado, foi liberto e agora você é testemunha. Exatamente como Pedro, como João, como André, como o publicano Mateus, como o duvidoso Tomé, como todos eles. É isso que nós somos. Essa é a hora que você pensa assim, então, mesmo alguém como eu, pode ser usado como testemunha do que Cristo fez para salvar pecadores. Mesmo alguém como eu pode ser usado para testemunhar do Evangelho. É interessante quando você começa a pensar assim, você começa a ficar melhor em fazer isso. Lembre-se que Pedro, que aqui está dando o seu testemunho depois daquela cura, foi o mesmo que pregou o primeiro sermão da igreja. Também vai ser o mesmo que daqui a pouco vai ficar em dúvida sobre o que fazer, se come com os gentios, se fica com os judeus, se come as coisas que os gentios comem, naquelas situações, naquelas dificuldades iniciais da igreja de reunir judeus e não judeus no mesmo grupo. Vai ter que ser repreendido por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Se Pedro chegasse naquele ponto e dissesse, bom, acho melhor eu primeiro resolver isso direitinho na minha cabeça. Quando eu for bem resolvido, a gente gosta dessa expressão, né? Bem resolvido, é mal resolvido. Nós gostamos de rotular as pessoas assim, não é? Quando eu estiver bem resolvido com isso, então não, irmão, não vai acontecer. Nós somos testemunhas. E o que se requer das testemunhas é que elas tenham presenciado, experimentado aquela situação. Geralmente é visão ocular. Perdoe a redundância. Geralmente é isso, mas não é só isso. No caso aqui, eles testemunharam aquilo que Cristo fez na própria vida deles. Nós testemunhamos do Evangelho como registrado na Escritura. Pedro tinha operado juntamente com João um genuíno milagre. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Quando Pedro, verso 12 que eu repito para você, quando Pedro viu isso, que o pessoal se juntou em torno deles para saber o que aconteceu, o que houve, porque esse cara está andando junto com eles e está andando. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão de olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder, e aqui ele diz uma coisa fantástica, ou piedade tivéssemos feito este homem andar. Ele não só coloca de lado, logo descarta de uma vez, a questão do poder. Olha, nós não temos poder para fazer isso, não. Ninguém tem poder para fazer isso, somente Deus tem poder para fazer isso. Mas ele coloca juntamente com isso uma outra situação. A questão da piedade. Você vai encontrar muita gente aí se apresentando como tendo piedade o suficiente, sendo piedoso o suficiente, sendo zeloso, devoto, dedicado a Deus o suficiente. E por causa disso é usado como instrumento de Deus. Deus usa quem Ele quiser, irmão. O dia que Ele quis usar uma mula, Ele usou uma mula. Eu penso que Deus usou uma mula, eu fico muito satisfeito.
Também assim, dá para eu pregar essa manhã. É. Porque nenhum de nós anunciaria essa mensagem se Deus não tivesse feito algo em nós. Então não é um milagre menor do que fazer uma mula falar e dizer alguma coisa, ensinar alguma coisa ao profeta, como aconteceu com Balaão. Deus usa quem Ele quer. Então você vai encontrar pessoas que apresentando, elas têm muita fé, elas andam muito na presença de Deus, elas têm o telefone vermelho da Trindade em cima da cabeceira, da mesinha de cabeceira. Pedro está dizendo aqui, põe de lado isso, não pensa que nós somos tão piedosos, não somos nós, é naquele nome, é no nome de Jesus. Aliás, a palavra nome, nesses primeiros capítulos de Atos, ela aparece inúmeras vezes. É naquele nome. Nós somos as testemunhas. O Pedro não aponta o milagre. Aliás, todo milagre no livro de Atos, quando ele acontece, ele simplesmente chama a atenção para que o evangelho seja pregado. Logo se troca o foco. O pregador da vez, seja o apóstolo que for, seja o pregador que for, ele pega o foco, tira o milagre e apresenta o evangelho de Jesus. As pessoas não estão precisando de mais milagres, a não ser que você considere o evangelho como um milagre. Milagre da graça, que Deus tenha nos dado a sua palavra de boas novas. Aquela palavra que diz, Deus quer salvar pecadores que não querem coisa nenhuma com Ele. Deus vem atrás de pecadores a ponto de enviar seu Filho para que Ele morra pelos pecados deles. Deus fez isso porque na criação eles deram as costas a Ele, ignorando-o como Criador, não lhe rendendo a glória devida. Diante desses fatos, você precisa se posicionar, você precisa dizer, Jesus tem misericórdia de mim. Nós somos as suas testemunhas. Por isso, aproveite as oportunidades. Como você viu que Pedro fez aqui. Juntou o pessoal. Ele não começou a dizer, agora quem tiver fé vai ser curado como esse homem foi. Juntou o pessoal. Ele não começou a dizer, venha na primeira igreja batista bíblica de Jerusalém. Lá você vai receber a mesma bênção que ele recebeu. Não juntou o pessoal, ele anunciou o evangelho, anunciou Cristo Jesus. E convocou aquelas pessoas ao arrependimento. Apresente a mensagem completa, como Pedro fez. Ele falou da morte, falou da culpabilidade deles e chamou ao arrependimento. Apele à consciência dos homens. Sim, irmão, quando nós apresentamos o evangelho, nós estamos apelando à consciência das pessoas. O evangelho muitas vezes é pregado de um modo que parece ser somente uma tentativa de tornar algo atraente. Vamos ver se a gente não espanta muito as pessoas, né? Olha só a homilética de Pedro. Vocês traíram, vocês negaram, pediram que um assassino fosse solto. Vocês mataram o autor da vida. Acho que ele não era bom aluno de homilética não, né? Logo assim, de cara, ele espanta todo mundo. Como eu disse, você não precisa fazer com tanta veemência, pelo menos não em toda a situação. Talvez surja alguma em que você tenha que fazer isso. Mas apele à consciência. Isso significa dizer àquela pessoa que ela precisa do perdão do seu Criador, que ela está em posição de dívida com o seu Criador e que ela não tem condição de de pagar essa dívida. Nós apelamos à consciência, como Pedro fez. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Arrependam-se. Não, você tem que se arrepender. Não é simplesmente aderir, vou entrar para a igreja. Como se estivesse entrando para o clube. Não. Você sabe como uma pessoa está realmente convertida? Não que ela precise se expressar desse jeito, mas ela precisa se perceber desse jeito. É quando ela diz, eu não mereço estar no meio dessa igreja. A gente diz, não, meu irmão, a igreja tem vários, nós somos todos pecadores. Eu sei, mas eu sou o pior de todos. É assim que Paulo se apresentava. É o principal dos pecadores. Ele não estava interessado em fazer uma escala, não, irmão. O que ele queria dizer é o seguinte, eu sou mau o suficiente para não merecer coisa alguma de Deus. E ainda assim ele me salvou. E quando ele demonstra sua misericórdia em mim, então eu mesmo me sinto mais incentivado ainda, mais encorajado a pregar essa mensagem aos outros. Porque eu sou o principal dos pecadores. O crente, aquele que foi convertido realmente, ele diz, não merecia estar em igreja nenhuma. É interessante que hoje você olha nas igrejas, tem aquela pessoa, essa igreja não é boa de
suficiente. Essa igreja está com problema, eu vou sair fora. Essa igreja não é boa o suficiente para mim. Eu não gostei daquela música que cantou. Nós tornamos juízes. O pecador diz, eu não merecia estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Deus seria completamente justo se me deixasse entregue aos meus próprios pecados. No entanto, Ele me salvou, Ele me deu vida, Ele me perdoou, Ele me libertou e ainda me trouxe e me deu família. Não é uma família perfeita, mas é família. Apela à consciência dos homens. Deixa eu terminar aquela história do John Harper agora, para encerrar a mensagem e aplicá-la. Enquanto ele pastoreava a igreja dele em Londres, Harper continuava a sua evangelização zelosa e fiel. Na verdade, ele era um evangelista tão zeloso que a Moody Church, em Chicago, o convidou a ir à América para uma série de reuniões. Ele foi, tudo correu bem. Alguns anos depois, aquela mesma igreja, em Chicago, convidou novamente aos Estados Unidos. Assim, um dia, Harper embarcou em um navio com uma passagem de segunda classe, partindo da Inglaterra, de Southampton, a fim de viajar para a América. A esposa dele já tinha morrido poucos anos antes, ele levou só a Nana, sua única filha, que na época tinha 6 anos de idade. O que aconteceu depois disso, sabemos principalmente de 2 fontes. Uma das fontes é Nana, que morreu em 1986, aos 80 anos de idade. Ela lembrava que havia sido acordada por seu pai algumas noites depois do início da viagem. Era quase meia-noite e ele disse que o navio em que estavam havia batido num iceberg. Harper lhe disse que outro navio estava vindo para resgatá-los, mas por precaução ele a colocaria em bote salva-vidas com uma prima mais velha que os acompanhava. E quanto a ele, esperaria até que outro navio chegasse. O resto da história é uma tragédia famosa. A pequena Nana e sua prima foram salvas. Entretanto, o navio em que estavam, o Titanic, só sabemos o que aconteceu depois com John Harper, porque alguns meses mais tarde, em uma reunião de oração em Hamilton, em Ontário, na província de Ontário, no Canadá, um jovem escocês se levantou e contou em lágrimas a extraordinária história de como fora convertido. Explicou que estivera no Titanic naquela noite em que ele bateram no iceberg. Eles se agarraram a um pedaço de destroços flutuante nas águas congelantes. De repente, contou ele, uma onda trouxe um homem, John Harper, e o colocou perto de mim. Harper também estava agarrado em um pedaço de destroços. Ele gritou, homem, você é salvo? Não, não sou, eu respondi. Ele gritou de novo, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. As ondas levaram o homem, Harper, mas pouco depois ele foi trazido de volta para o meu lado. Você está salvo agora? Perguntou em voz alta. Não, eu respondi. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Então, soltando o pedaço de madeira, Harper afundou. Ali sozinho na noite, tendo mais de 3 quilômetros de água debaixo de mim, eu confiei em Cristo como meu Salvador. Sou o último convertido de John Harper. Esse homem começou pregando, terminou pregando a palavra de Deus. Aproveitou as oportunidades. Numa época em que era bem mais fácil você encontrar pessoas mais conscientes da própria mensagem do Evangelho, principalmente alguém que está transitando da Inglaterra para os Estados Unidos, essa pessoa entende o que ele quer dizer. Você é salvo? Você está salvo? Uhum. E ela é capaz de responder não. E na segunda vez, ainda não. Mas depois, sozinha com Deus, essa pessoa diz, Senhor, salva-me. Nunca duvide dos esforços de evangelização que você fizer. Por mais toscos que eles parecerem. Aquela palavra dita num momento pode tirar uma alma do inferno e colocar no céu. Porque você é testemunha do que o autor da vida pode fazer, mesmo com os assassinos dele. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos orar e cantar ao Senhor. Depois do cântico, nós vamos nos sentar enquanto a transmissão é encerrada. A nossa oração é que Deus abençoe você que está nos acompanhando. E que se você ainda não confiou sua vida a Jesus, não deixe passar de hoje. Você pode não ter outra oportunidade.
Após o encerramento, nós daremos início à nossa Assembleia Extraordinária. E por isso eu peço que você aguarde enquanto a transmissão for encerrada e a gente iniciar a Assembleia. Vamos orar. Pai querido, dá-nos a bênção de nos tornarmos testemunhas poderosas do Evangelho de Cristo. Ciente de que não é o nosso poder, mas o teu poder. Não são as nossas façanhas, mas o que Cristo fez. Não é a nossa perfeição ou falta dela, mas a perfeição de Cristo e da sua obra perfeita. Concede-nos, Senhor Deus, a graça de termos interesse cada vez maior naqueles que se perdem, ó Deus. De refletirmos sobre o que a Tua palavra diz da condição humana, de todos aqueles que ainda não confiaram suas vidas a Cristo Jesus, para que nós sejamos sensíveis a essa situação e preguemos o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Assim nos abençoa, Senhor Deus, e a todos os que fazem parte da realidade desta igreja, em nome de Jesus. Amém.